Oi, gente, finalmente apareci aqui no canal depois de sumir. O que aconteceu que eu sumi do canal? Muitas coisas aconteceram, gente. Inclusive, ó, mudei o cabelo visual, a morena voltou a habitar em mim, né? Vocês sabem que eu tô ruiva há mais de 3 anos. E aí eu queria continuar na saga ruiva, loira, mas não dá. Aqui no Japão não tem tinta. E o salão é caro. Aí o que eu fiz? Fui lá na farmácia e comprei uma tinta castanha e passei, tá assim. Tô com o rosto manchado, mas não dá nem pra ver. Aí eu tô aqui na pracinha de casa, aí a minha amiga Tainara tá gravando o celular, segurando, né, o celular. Porque eu não tenho onde colocar também, eu não tenho tripé, ainda tô começando a carreira. Brincadeira, eu não sou monetizada nem nada, mas eu quero ter esse espaço, né, para poder compartilhar minha vida aqui no Japão com vocês. Sei que tem muita gente que tem curiosidade. E é isso. Aí eu vou começar um assunto um pouco polêmico, que não é legal de se falar, mas eu acho necessário. E também é uma forma de eu colocar para fora os meus sentimentos e quem sabe ajudar alguém. Mas antes, ó, vou tomar uma água, porque fala da sede, né? Já fica a dica aí, gente. Beba água. Então, bora pro vídeo. Já curte, comenta, compartilha. Se você tiver uma história parecida, diferente, enfim, deixa nos comentários que eu quero saber também e fazer aqui um espaço pra gente se ajudar. Então, gente, eu sumi porque primeiro eu mudei de emprego, né? Então eu comecei numa outra empresa, numa outra empreiteira. Eu não vou falar aqui nomes, tá? De empresa, de nada, pra não criar mais polêmica. Mas eu mudei de emprego, agora eu tô bem, tô ótima, tô num emprego bem melhor, com um salário melhor do que eu tava antes e com pessoas mais bacanas, né? No outro trabalho, né, como tem 1 ano e pouquinho que eu tô aqui no Japão, então foi a primeira empreiteira, primeiro trabalho, eu não tinha experiência, então eu tava dando ali meu suor, fazendo de tudo pra ficar bem ali na empresa, né, com as pessoas, fazer o meu trabalho, né, como uma excelente profissional, porque a gente tem que, né, dar a nossa cara. Então eu fazia a minha parte ali naquela empresa. Né, gente, eu tô rindo, mas aqui dá um certo desespero quando eu lembro. Mas o que aconteceu? Eu fiquei 6 meses como Kensa, né, lá nessa empresa. E tava tudo bem, os 6 meses, e ganhando super pouco, e nada de salário aumentar, e eu pedindo para aumentar, e depois aumentou um pouquinho e tal. Mas mesmo assim, não dava para suprir aqui as necessidades. Aqui no Japão tudo é muito caro, eu tenho criança, né, então a gente tem que pagar as contas, aluguel, carro, enfim, ainda juntar dinheiro, né, porque eu pretendo voltar ainda pro Brasil, que lá é meu país, minha família tá lá, do meu esposo também, então o intuito de vir pra cá, como vocês sabem, é juntar dinheiro para ter um pouquinho mais de qualidade de vida no Brasil. Só que aconteceu, eu comecei a me sentir mal justamente por conta disso, porque trabalho aqui é igual um burro de carga, vocês sabem, né? Quem mora aqui sabe como que é. E nada de você ter um dinheiro, né? Mas aí eu falei, vou ficando até arranjar outra coisa e fui indo, os meses foram passando e eu fui criando experiência e fui me dedicando. Aí passou. Aí depois de 6 meses, a peça que eu tava fazendo, ela saiu e aí eu fiquei meio que avulso ali na fábrica, porque eu era Kensa. Depois eu não era mais Kensa. Aí eu ficava fazendo um pouquinho daqui, um pouquinho de lá e ficava meio que perdida ali, sabe? E o meu chefe, ele começou a mostrar traços tóxicos, abusivos, narcisistas. Sim, infelizmente. Ele é japonês? Não, ele é brasileiro, assim como eu. Mas eu acho que ele acha que ele é japonês, né? Então, assim, aqui no Japão tem muito disso, né? Muitos brasileiros que começam a subir a cabeça e começam a querer ser mais do que os outros, impor autoridade, enfim, essas coisas ridículas que o que eu dou valor é pra simplicidade de simples. Porque, gente, a gente vai pro buraco um dia, Ninguém vai pra... Enfim, dá até
até um pouco de nervoso começar a falar, né? Então tem que policiar as palavras, né? Pra não ficar feio, o vídeo. Mas enfim, ele começou a pegar muito no meu pé, gente. Muito mesmo. E não era só no meu pé, tinha outras funcionárias também, outras meninas que saíram de lá, também saíram traumatizadas, chateadas. E aconteceu comigo também isso, né? Só que assim, eu não podia sair exatamente como eu queria, por conta que eu não queria ficar desempregada, até pegar o seguro-desemprego, até, sabe, tudo se estabilizar leva um tempo. E eu queria tentar contornar a situação ou sair de lá para uma coisa melhor. Só que tava assim, baixa produção, então não tava tendo vaga em lugar nenhum. E aqui o problema é o SOGEI, né, que é o transporte, não tinha. E eu ainda não fiz a transferência da minha habilitação. Porque, gente, é caro, custa dinheiro e tempo. Então não é uma coisa simples. Então eu falei, vou ficar desempregada sem SOGEI, tô sem carro, habilitação, como que eu vou fazer? Porque o carro que a gente tem é meu marido que conduz, né? Ele trabalha e leva o carro. Aí tá, eu falei, vou ficar tentando, só que eu comecei a ficar depressiva, eu comecei a ficar pra baixo e a vontade de voltar pro Brasil, nossa, tava cada vez maior. Eu tava tipo, vou fazer qualquer negócio, vou voltar. Por quê? Porque eu comecei a achar que a vida aqui era isso, trabalhar, ganhar pouco, pagar conta e não sobrar nada, nem pra você fazer nada. E aí eu ia trabalhar todo dia, gente, comecei a enfrentar situações assim bem desagradáveis. Com meu chefe e com alguns colegas de trabalho, puxa-saco, que aqui tem muito puxa-saco, sabe? Infelizmente. Não vou generalizar, mas a experiência que eu tive até o momento foi essa. Então vou contar pra vocês o que eu vivi, né? Não o que eu ouvi dizer. E, gente, eu tô meio dispersa aqui porque eu tô na praça e fica passando gente, carro, aí eu sou meio dispersa. Mas então, ele começava toda hora assim pra mim, força, Tiane, eu vou pegar no seu pé pra você ficar mais rápida, porque quinça geralmente é mais lenta, tem que ficar rápida, até aí tudo bem. Eu falei, não, mas eu tô me esforçando, só que eu falei, eu acho que não é o suficiente, então eu vou mais e mais e mais. E aí, gente, começou um ciclo. Ele todo santo dia, várias vezes ao longo do dia, ele ficava falando o meu nome, me chamando, e força, Tiane, força, Tiane. E aquilo foi começando a me incomodar, a me oprimir, eu fui ficando murcha, feito um maracujá velho de gaveta, sabe? Fui ficando assim. E eu falei, gente, será que eu sou tão ruim, tão podre assim, que ele tá no meu pé desse jeito? Só que assim, ele fazia isso com algumas outras pessoas, né? Então eu falei, ele é meio estranho, eu vejo ele também fazendo isso com outras pessoas, só que ele meio que mudava, ele ficava um pouquinho no pé de um, no pé de outro, e aí começou a ficar no meu. Só que eu falei, gente, eu faço tudo certo, eu pergunto o serviço pra ele se eu tô fazendo correto, e ele fica toda hora falando isso. E nisso que ele começou a fazer isso, a fábrica começou a prestar muita atenção em mim. Eu digo a fábrica, os funcionários, porque a gente estava numa parte menor, um salão menor que dava para ver todo mundo, e a maioria ali era brasileira. Uma fábrica que tinha muita mulher brasileira e algumas, não é boliviana, peruana. E aí todo mundo começava a prestar atenção em mim. Então eu comecei a falar, gente, eu vim aqui pra trabalhar, não foi pra ser o centro das atenções. O dia inteiro as pessoas olhando pra mim, reparando em mim, aí começavam a falar do meu corpo, do meu cabelo, da minha maquiagem, do meu brinco. Eu falei, gente, não sou popstar não. Até eu descontraí assim, né, porque eu falei, tô entendendo qual que é. E ele ficava muito em cima de mim, ele ficava, força Tiane, e chamando a atenção. Aí disso, ele foi ficando cara fechada pro meu lado, foi mudando cada vez mais, e eu fui ficando triste e começava a chorar lá, trabalhava chorando escondida, né, eu tava entendendo bastante. E aquilo foi me trazendo um transtorno muito ruim, e eu já tenho um histórico, né, de depressão, de transtorno de ansiedade, de 2017 que eu passei. Eu falei, eu não quero voltar pra isso de novo, então eu tenho que policiar minha saúde mental. Só que ele tava muito assim, no meu pé, pegando no meu pé, enchendo o meu saco.
Aí, continuando o vídeo, que eu tive que fazer uma pausa aqui, ele começou a encher muito meu saco, pegar muito no meu pé, né? E ele chamava minha atenção, aí ele começou a gritar comigo e falar comigo na frente de todo mundo. Eu me senti uma anta, gente, perdão a palavra. Porque eu falei, o que eu tô fazendo de errado que ele cismou com a minha cara de toda hora tá chamando a minha atenção como se eu fosse uma criança que não soubesse o que eu tô fazendo. Eu já sabia fazer o serviço. Então, dá um pouco de nervoso, assim, gente, porque eu achei muito ridículo. A postura dele não foi de líder, porque ele gritava e chamava a minha atenção na frente dos outros. Era só comigo? Não, ele fez isso com outra menina lá também, de gritar com ela. Mas, enfim, eu tô falando a minha versão, né? E aí teve um dia que ele pegou, veio pra perto de mim e começou a falar um monte. Você não era do Kensa? Você não era do Kensa? O que você tá fazendo de errado? Você tem que olhar aqui, o Samporo lá, que não sei o quê. E eu, tipo, fiquei muda, fiquei sem reação. Porque, gente, ninguém grita comigo. Nem meu marido, eu não aceito que ninguém grita comigo. E aí eu fiquei sem reação. Fiquei lá calada e todo mundo olhando pra minha cara e eu, que legal. Virei a palhaça do circo agora. Ganho mal pra caçamba. Trabalho igual um burro de carga, porque ele queria que eu virasse um robô. Era vamos, rápido, rápido, rápido. Gente, eu tô numa empresa hoje de um porte bem maior, de muito funcionário, um serviço que ganha mais, tá? Não tô rica, mas ganha mais do que eu tava, né? E não fica essa encheção de saco, esse negócio de te tirar até o seu sangue. E ele não, ele queria mostrar serviço e queria que você fizesse todas as coisas. Aí, enfim, várias coisas aconteceram, eu só tô pincelando por cima para não ficar muito longo o vídeo. Mas assim, aconteceu coisas de eu cortar minha unha, porque tava incomodando, aí as outras não cortavam a unha, eu tinha que cortar a unha, aí eu tinha que usar luva, as outras não usavam luva, aí cismaram que o meu esmalte não era em gel, então eu não podia. Eu falei, eu não vou gastar dinheiro com esmalte em gel, manicure no Japão, porque é caro e o salário do que eu tava ganhando não dava, né? Então eu ia fazer a minha unha com o esmalte que eu trouxe do Brasil, e pra mim tá ótimo. Eu até tô gritando, né? Mas é porque dá muita raiva, gente. É muita palhaçada. E nisso tudo eu falando com meu marido o que estava acontecendo, e ele ficando nervoso, já queria ir lá resolver, e eu segurando, né? Porque eu não queria esse confronto. E ele chamava minha atenção, aí eu chegava de manhã, as meninas iam conversar e eu tava de boa, ele já vinha e mandava eu ficar quieta. Todo mundo podia falar, eu tinha que ficar muda e calada. As meninas mastigavam chiclete, mas era em mim que ele ia dar bronca. Então aconteceu coisas que eu comecei a observar que não era justo. E, gente, era um serviço fácil de fazer, eu não tava fazendo nada demais, não tinha porquê. E as outras meninas que saíram de lá também, que passaram por isso também, elas sabem. Então, vamos ver, né? Se elas quiserem também um dia gravar vídeo falando, eu trago aqui. Mas eu vou abrir essa porteira aqui, eu não vou falar quem que é, a empresa nem nada, porque... né, para evitar maiores problemas, porque eu não tô aqui para isso. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Para alertar algumas pessoas e ajudar, porque assim, como eu era recém-chegada, eu achava que era assim, que eu tinha que aguentar, que era desse jeito e pronto, acabou. E ele falava pra mim, você não vai conseguir emprego melhor porque você não fala japonês, porque você ainda não tirou sua carta, não tem carro. Você não pode fazer hora extra porque você tem criança. Entendeu? Ele me subestimou. Só que, gente, meu sangue é guerreiro. Eu arrumei outro emprego sozinha. Eu saí procurando telefone, ligando pra empreiteira, metendo... como que fala? Não sabendo, né, falar o japonês, sumimasen. E eu fui me virando. Tsuyaku Portugal Go. E assim eu fui indo até que eu cheguei no abençoado do meu chefe hoje, que conversou comigo e viu que o que eu estava passando não era certo e me alertou e me colocou para trabalhar lá. De começo eu entrei como baito, agora eu fixei, graças a Deus. E tô dando meu suor lá também, tô me dedicando. Então eu tô fazendo meu nome lá,
E assim, da mesma forma que eu tô trabalhando, me dedicando nesse, eu fazia no outro. Só que no outro era só chibatada. Até dou risada porque tinha uma chefe coreana que era... Ai, não posso falar. Corta! Mas, gente, enfim, era só bomba, porrada e confusão. Fora o meu chefe, que começou a me dar vários foras, coices e pontapés, começou as minhas abençoadas colegas de trabalho também. Viu que eu estava sendo massacrada e começaram também a aproveitar da situação. Aí me empurravam, não dava bom dia, virava a cara, ficavam rindo atrás de mim, com piadinhas. E, enfim, eu não vou muito aprofundar nisso porque eu fico um pouco assim, mexida. E o vídeo não é pra ficar triste, é só pra alertar, né? Mas enfim, eu também mandei todo mundo pra casa do chapéu. Tirei quem tinha que tirar da minha vida, cortei contato e eu falei na empreiteira tudo que estava acontecendo. E que ele não estava fazendo papel de líder, né? Que os colegas de trabalho também não estavam sendo colegas de trabalho. Contei tudo, explanei tudo, porque eu não devo nada, não tenho medo de ninguém. Estou fazendo nada de errado e falei, quero minha demissão. Pedi a minha demissão, mesmo sem ter arrumado nada. E eu falei, acabou, não vim aqui pra isso. Eu tenho que preservar, né, a minha saúde mental. E assim, gente, os japoneses que estavam lá eram pessoas ótimas. Não tive problema com o japonês, que é o povo do Japão. Eu tive problema com quem? Com pessoas brasileiras como eu. Olha que legal. Pessoas que eram um pra ajudar o outro, pra apoiar o outro, tava o quê? Entendeu? E eu ficando abalada. Tava estragando até meu relacionamento dentro de casa, porque eu tava ficando pra baixo, só reclamando, mal. E aí, como que foi que eu pedi essa demissão pra já acabar logo o vídeo pra não ficar tão longo? Falaram o seguinte pra mim, que quando você completasse 1 ano de fábrica, eu já tava de 7 meses, né, ia aumentar o seu salário pra 1.100, que já é pouco, né, gente? 1.100 já é pouco a hora. E aí eu comentando com as meninas, elas não, é a partir de quando você faz 1 ano. Eu falei, então é 2 anos? Liguei lá pro escritório, não, é o chefe que decide. O chefe que vai ver o seu desempenho. Então quer dizer, se o chefe for com a sua cara, ele aumenta, se não, não. Que é isso, gente? Isso já é ridículo, tá? Se vocês que é daí de onde eu trabalhei e ver esse vídeo, vocês têm consciência que isso é ridículo, isso não se faz. Porque eu não era de faltar, eu chegava cedo, eu me esforçava, fazia meu trabalho e quer dizer que se não for com a minha cara, não me aumenta o salário? E aí, aí falaram isso, eu fui falar com ele, na verdade nem fui eu que fui falar com ele. Comentei com a minha colega de trabalho, ela, vamos perguntar pra ele, chegou nele e falou, a Etiane tem curiosidade de saber, sendo que ela também tinha curiosidade, porque ela também ia fazer 7 meses. Só que falou só eu, né? Mas tudo bem. Nisso começou a confusão. Aí tava as duas lá comigo e ele começou a me maltratar, falando que é a partir, que não tem data para aumentar o salário. E que se eu tivesse achando ruim, que eu arranjasse outro trabalho. Ou então que eu fosse para o andar de cima, que era a continuação da fábrica, mas era com outras pessoas. E lá é um pouco pior. E aí ele usou isso meio que pra me amedrontar, tipo, você tá achando ruim? Eu vou te mandar lá pra cima. Vai ficar com o povo lá de cima, com os chefes ruins lá de cima. Entendeu? Tipo, já pra acabar comigo. Aí eu falei, se eu melhorar, mas o que eu tô fazendo? Ele falou isso na frente dos outros. Tipo, se eu não melhorasse, ele ia me mandar lá pra cima. E ainda pegou e falou assim pra mim, se você quiser tem outro emprego. Tem um outro emprego aí, mas que tem que trabalhar à noite. Se você quiser, eu falei, mas vocês colocam lá? Ele, não, mas eu posso te mandar pra lá, que eu tenho conhecimento lá. Aí eu, tá bom. Me tratou assim, praticamente mandou eu cair fora, né? E eu fiquei pra baixo, me sentindo uma bosta, nadando na água. No seco, porque nem água tinha. E aí depois a minha colega começou a dar risada, falou, que você tá indo? Ele, é porque vocês parecem marido e mulher.
Aí eu olhei aquilo e falei assim, marido da mulher, esse cara é top. E aí eu achei aquilo um absurdo, porque as pessoas estavam vendo o que estava acontecendo e estavam achando normal. Tipo, não tem o que fazer. Só que, gente, eu não sou uma encostada. Eu não ia ficar ali dando minha cara a tapa, que eu não sou Jesus Cristo, a troco de nada, entendeu? Por uma mixaria de salário para ele ficar montando em cima de mim, entendeu? E as outras funcionárias também, que eram puxa-saco, que não sai dali e só fica ali babando ovo. E eu não sou desse tipo, entendeu? Eu enfrento o que eu tiver que enfrentar. Se eu tô na minha razão, se eu acho que eu tô certa, por que eu vou temer? Eu vou em frente, entendeu? Eu vou em frente e vou batalhar pro meu melhor. Então, depois daquele dia eu não fui mais. Cheguei lá no escritório, contei tudo o que estava acontecendo. Eu cheguei um pouco lá triste, abalada, falei tudo o que estava acontecendo e saí, entendeu? Saí. E eu sumi do YouTube por conta disso, porque eu não estava legal para aparecer e eu estava passando por esse processo. E aí, como agora eu estou trabalhando em outro lugar, nova rotina, então eu dei um tempo também para eu poder estabilizar a minha vida. Mas o intuito desse vídeo não é atacar, não é chamar atenção nem nada disso. É mostrar para você que se você passa por isso, porque eu sei que aqui no Japão tem muito disso, você não ficar baixando a sua cabeça e achar que é isso mesmo, sabe? Você tem que lutar por coisa melhor e cair fora, enfrentar, ir pro combate, gente. Igual eu falo, saia do esgoto, ratazana. Não fica na sombra de ninguém, não. Entendeu? Se eu tive coragem de pegar 2 crianças, sair lá do Brasil, de São Paulo, atravessar, não sei quantas horas de avião, ficar lá 6 horas parada na França, com 2 crianças sozinha e vim pra cá encontrar com meu marido, eu vou ter medo de mudar de emprego? Vou ter medo de ir atrás de uma outra oportunidade? Vou ficar aceitando maltrato de colega de trabalho que não tem respeito pelas pessoas? Jamais. Jamais. Meu espírito é guerreiro. Esse é meu caráter. E é isso. Aí vocês deixam aí o comentário de vocês. Sei que tem gente que passa por coisa pior. Vão falar aí, mas isso não é nada. Já passei por isso, por isso, isso. Gente, não tem comparação. Cada um vive a sua pele. Eu passei por isso, pra mim isso foi o ápice do absurdo, pra você pode não ser, mas eu acho ridículo, eu não concordo. E se vier acontecer isso de novo também, não vou aceitar. Pode falar, barraqueira, gosto de confusão, não interessa. Eu sempre vou defender aquilo que eu acho certo, porque a gente tá aqui pra ser feliz, pra se dar bem, e quem vier com palhaçada, vai levar também. Inclusive briguei também com uma menina no meu novo serviço, porque era uma peça lá nova, eu nunca tinha ficado na linha, ela é estrangeira, não fala a minha língua, e ela começou a empurrar a peça e gritar comigo, e eu também já falei um monte, a gente já discutiu, já falei que ia dar peça na cara dela, já chamei meu chefe, falei o que estava acontecendo e tudo se resolveu. Mas é claro que eu não ia partir pra violência, né? Não tô aqui pra isso. Mas assim, eu sempre vou me impor. Eu não vou abaixar a cabeça pra ninguém. Se eu tô no meu direito, se eu tô certa, por que eu vou deixar as pessoas montarem em cima de mim? Então esse vídeo é pra você que tá aí sofrendo com amigos tóxicos, relacionamentos abusivos. Essa foi a minha história com um chefe aqui no Japão, brasileiro. Mas poderia ser um relacionamento tóxico também. Então é um vídeo para alertar, para você sair, sabe, das sombras, se expor mais, porque quem não arrisca, não se impõe, sempre vai ficar debaixo do pé do outro, né, gente? Cada um tem sua vida, enfim, como que eu posso dizer, mas é isso. Eu vou encerrar o vídeo porque tá longo. E depois eu volto para contar mais outras histórias. Não vou mais falar desse assunto, porque é um assunto chato. Fiquei muito mal, depressiva com isso, porque só quem tá ali sofrendo é que sabe. Mas eu tô bem e tô ótima. E já passou, e é isso. Então, curte, comenta, compartilha, ó. Deixa o coração aí nos comentários. E beijo, até o próximo vídeo.